Se você é inscrito deste canal há alguns anos, sabe que na última década, o Vamos Falar de História foi um dos primeiros canais que trouxe para o YouTube conteúdos profundos a respeito do programa nuclear brasileiro, sendo um deles um vídeo documental de 30 minutos que reúne diversas matérias jornalísticas e fontes do século passado que comprovam que o Brasil tinha sim capacidade, cientistas e tecnologia para desenvolver seus próprios armamentos nucleares. Comprovação essa que foi profetizada pelo próprio Oppenheimer. José Sarney anunciou: o Brasil alcançou a tecnologia de enriquecimento de urânio, tanto para fins pacíficos quanto militares. Se você não assistiu esse documentário produzido por mim, é só clicar no card aqui em cima. O tema nuclear voltou a estar em alta por causa da guerra da Ucrânia, pela movimentação da Rússia e dos Estados Unidos e também porque a Polônia recentemente anunciou que quer ter armas nucleares ocidentais em seu território. Hoje, o Brasil não pode ter uma bomba atômica 100% brasileira por alguns motivos óbvios. O primeiro deles é porque é algo inconstitucional. Outro motivo é que o Brasil faz parte de tratados de não proliferação nuclear. No entanto, em um cenário hipotético, existe sim um caminho para que o Brasil possa ter armas nucleares em seu território. E neste vídeo eu vou te mostrar qual é este caminho. Você pode ter uma arma nuclear, mas não precisa necessariamente usá-la, pois a existência de um arsenal desse porte já serve como uma arma dissuasória, uma arma com efeito moral de desencorajar o inimigo a comprar uma briga com você. E esse princípio de dissuasão nuclear e também o princípio de destruição mútua assegurada foi o que evitou uma guerra nuclear entre americanos e soviéticos na Guerra Fria. O Tratado de Não Proliferação Nuclear e outros tão hipócritas do ramo garantiram o monopólio nuclear de um seleto grupo de nações, das quais Índia, Israel, Coreia do Norte e Paquistão desenvolveram suas armas nucleares posteriormente aos tratados. Isso fez com que nenhum desses 4 países fossem reconhecidos como estados com armamento nuclear. E vejam como uma corrida armamentista é uma coisa que puxa a outra. A Índia buscou o desenvolvimento de seu programa nuclear em resposta à ameaça da China e ao rival Paquistão. O Paquistão, com apoio indireto dos chineses, desenvolveu suas armas nucleares em resposta à Índia. E Israel, que nunca falou publicamente que tem armas nucleares, mas também nunca negou, é uma das nações mais visadas no Oriente Médio, o que justificaria seu programa nuclear. A Coreia do Norte, por sua vez, desenvolveu suas armas em resposta estratégica aos norte-americanos e à Coreia do Sul. Então, partindo desse princípio de ameaça, o Brasil não teria uma justificativa, ao olhares de muitos, para produzir uma arma nuclear, para ter uma arma nuclear. Mas no século passado, o Brasil teve esse motivo. Isso porque tanto o governo militar brasileiro quanto o governo militar argentino estavam em busca dos primeiros artefatos nucleares não só da América do Sul, mas também da América Latina. A Argentina, por sua vez, seguiu um caminho semelhante. Durante a ditadura, Buenos Aires investiu no projeto Cóndor 2, um míssil balístico com capacidade nuclear. O país também dominou o ciclo do combustível nuclear e avançou no reprocessamento de plutônio, essencial para armas atômicas. Ambos os governos negaram interesses bélicos, alegando fins pacíficos para seus programas. No entanto, evidências sugerem que, no final dos anos de 1980, os dois países estavam prestes a adquirir capacidade nuclear militar. Só que o fim de ambos os regimes militares trouxe mudanças. O Brasil, com sua nova Constituição, tornou o desenvolvimento de armas nucleares inconstitucional. Isso já seria o suficiente para enterrar os projetos de um arsenal nuclear brasileiro. Posteriormente, o Brasil assinou vários tratados regionais e intercontinentais de não proliferação nuclear. Então, novamente partindo desse princípio de ameaça, o Brasil hoje não tem um motivo plausível para desenvolver armas nucleares. Não há um vizinho sul-americano que esteja desenvolvendo artefatos atômicos que ameacem e façam que o Brasil também queira ter esse tipo de armamento, de destruição em massa. E ainda assim, se o Brasil quisesse começar a desenvolver hoje armamentos nucleares, levaria anos, décadas para desenvolver algo robusto. Outro ponto é a questão da Constituição. O Brasil não pode, é inconstitucional o nosso país
desenvolver uma bomba atômica nacional. Então, como o Brasil teria armamentos nucleares? Afinal, esse é o título do vídeo, essa é a proposta do vídeo. Em um cenário hipotético de escalada de tensão geopolítica, onde as grandes potências nucleares disputam entre si cada vez mais de forma acirrada a influência e também questões militares, o Brasil poderia fazer parte de um programa de compartilhamento nuclear. Hoje, a maneira possível de o Brasil ter armas nucleares em seu território seria fazer parte de uma aliança militar compartilhada como a que existe na OTAN. Ao longo da Guerra Fria, inclusive, especialistas apontam que estamos em uma nova Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética mobilizaram armamentos nucleares em territórios aliados. A crise dos mísseis foi um dos episódios mais conhecidos daquele período quando os soviéticos instalaram mísseis nucleares em Cuba. E eles poderiam ter feito a mesma coisa com o Brasil se não fosse o fato de o nosso país estar mais alinhado aos norte-americanos. A onda anticomunista no território brasileiro já era forte, quase absoluta. Mas antes da ação histórica dos soviéticos, os americanos foram os primeiros a armar a Europa com artefatos nucleares. 10 anos antes, no início dos anos 50, os Estados Unidos lançaram o programa de compartilhamento nuclear da OTAN, o que resultou na alocação de centenas de ogivas nucleares norte-americanas espalhadas na Europa. Segundo dados recentes, a Turquia possui hoje 50 ogivas nucleares americanas, a Itália possui 40, a Alemanha, Bélgica e Países Baixos possuem 20 cada. Mais recentemente, a Polônia declarou estar pronta para receber armas nucleares ocidentais. E os russos, os antigos soviéticos, não ficaram para trás. Eles também espalharam suas armas nucleares. No auge da Guerra Fria, os soviéticos tinham artefatos nucleares, bunkers e sistemas de lançamento de mísseis intercontinentais espalhados por vários países, como Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Bulgária. A própria Ucrânia abrigou armas nucleares soviéticas. Talvez o local mais distante que os soviéticos alocaram suas armas nucleares tenha sido de fato Cuba. Em 2023, no contexto da guerra da Ucrânia, Vladimir Putin anunciou que alocou armas nucleares na Bielorrússia. Então, hoje, o único cenário possível de o Brasil ter armas nucleares não seria produzindo, porque talvez, devido à tamanha retaliação que teria de um lado ou de outro, o Brasil nem teria tempo de produzir suas armas, mas sim sendo um parceiro militar estratégico para alguma das grandes potências. O Brasil não tem condições hoje de produzir armas nucleares, mas poderia ter condições de hospedar armas nucleares de outros países, como China, Rússia ou Estados Unidos. Ainda assim, faria mais sentido russos e chineses instalarem armas nucleares no Brasil em um cenário hipotético do que os americanos. Isso porque nós estamos mais próximos dos rivais dos russos e chineses do que dos rivais dos americanos.